Salve, salve, rapaziadinha do canal. Vou tá deixando um vídeo passando aqui de fundo, porque basicamente esse é um vídeo um pouco trocando uma ideia e não uma review, como eu tenho trazido aqui no canal. É, falando um pouco sobre o Linux em si. Eu recentemente estava usando bastante o Linux, né? Usando ele para para reviews, né? Eu utilizando algumas distro Linux, instalando. E acabou que eu me vi utilizando realmente o Linux ali como meu sistema, porque eu acabei removendo o Windows por um erro de instalação, né? Aquele negócio quando o Windows some ali do boot. E eu acabei não recuperando ele. Eu fiquei um tempo utilizando o Big Linux para editar os vídeos pelo editor de vídeo da VC Resolve e tal. Dessa forma eu acabei meio que utilizando o Linux como meu sistema operacional aí nos últimos 15, 20 dias, por assim dizer. E basicamente, o que eu queria estar trazendo para vocês é uma discussão que hoje em dia tem crescido bastante sobre o Linux ser a alternativa ao Windows ou ele ser melhor que o Windows, como alguns falam. E eu queria trazer um pouco da minha opinião para vocês como usuário. E, bem, ela pode ser um pouco bem diferente do que alguns pensam, principalmente os usuários de Linux mais veteranos. Para mim, essa é uma coisa que nunca vai acontecer. O Linux se sobrepor ao Windows, né? Ser melhor que o Windows, eu acho muito difícil. Embora o Linux consiga ser melhor que o Windows em algumas partes, e é sobre isso que eu vejo o sistema. Eu acho que o Linux ele é bom para determinados tipos de usuários, mas ele não consegue, e eu não vejo ele no futuro próximo, conseguindo ser tão bom quanto o Windows como um sistema geral, como um sistema global. Como assim? Bem, o Linux ele tem uma base de usuários ali. Isso aí eu não estou falando de pesquisa, eu estou falando pelo que eu vi, olhando os fóruns, grupos de Telegram, comentários em vídeos sobre o Linux. É um grupo de usuários já numa faixa etária ali entre os seus 40 a 50 anos. Linux ele não atrai o público mais jovem, né, que querendo ou não é o quem mais consome computadores, esses hardwares mais modernos e tal. O Linux ele tem uma pegada de ter esse público mais old, assim dizemos. E você pode ver isso nos comentários. Só vai nos comentários dos vídeos, nos gravadores de conteúdo. É só você pegar para perceber que você vai entrar nesse mesmo ponto que, sim, o Linux ele tem um público um pouco mais velho, que tem outro tipo de abordagem para um sistema. E aí não é uma crítica, eu acho que, bem, qualquer idade pode usar um computador. E isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer é que essas pessoas, elas têm um uso um pouco mais brando do sistema, um uso um pouco mais, talvez, específico para o sistema. Como assim? Bem, o Linux ele atende bem um usuário que, por exemplo, vai usar ali o seu LibreOffice, vai trabalhar com programação, ele vai trabalhar com painel ali, né? Ele vai trabalhar com terminal. O Linux ele atende bem essa pessoa. Eu acho que se você consegue usar o Linux como ele vem, ele é bom para você. Só que a minha crítica, e nem é uma crítica, é só o que eu acho do sistema, é que o Linux ele é limitado a isso. Quando você vai saindo um pouco, e o sistema ele não é só trabalho. Um sistema operacional ele tem que abranger diferentes tipos de público para ele ser considerado um sistema completo. E eu acho que o Linux ele talvez nunca chegue nessa condição de ser um sistema completo, muito por conta de outros fatores, não só do sistema em si, mas também talvez um pouco dele. Que, vamos supor, o meu público e a minha pegada aqui é um lado mais gamer. E, bem, Linux de um tempo para cá começou a rodar games de uma forma melhor. Por exemplo, para quem tem um PC Full AMD, ele pode ter mais desempenho no Linux do que no Windows.
em alguns jogos. Não é um desempenho muito acima, até porque você não está instalando um novo hardware, você está só instalando um novo sistema. Então, de vez em quando você vai ter um ganho de 9%, de 15% ali no máximo, e que é um bom ganho, na verdade. E às vezes, na maioria das vezes, você vai ter um ganho que ele não vai te dar nenhuma diferença, porque 9 FPS, 10 FPS a mais, você não sente essa diferença. Claro, que se você estiver jogando a 20 FPS e conseguir jogar a 30 é uma diferença, mas num âmbito mais geral você acaba não sentindo. Linux ainda tem um grande problema com a NVIDIA nessa parte de games. Os drivers da NVIDIA e não é um problema do Linux, e sim da NVIDIA. É um driver que, bem, quando você está jogando no Linux, você vai perder em vários jogos, e aí na maioria deles, eu acho que não tem nenhum jogo que na NVIDIA você rode melhor no Linux do que no Windows. Você perde cerca de 20 a 15 FPS, e às vezes até mais, 20% na real, às vezes até mais, então tipo, você realmente sente uma perca. Fora que alguns jogos às vezes fecham e a forma de você jogar também não é a mais agradável, porque você tem que fazer algumas coisas. Quando eu comecei a pesquisar sobre Linux, e aí é um pouco sobre a comunidade do Linux ela tende a falar coisas que não condizem com a realidade do sistema, não é? Eu ouvi muita gente falando que, olha, o Linux ele roda perfeitamente, você só precisa baixar a Steam e sair jogando. Antes de eu testar e começar a utilizar o sistema, eu nem sabia desse problema do Linux com a NVIDIA, porque quando eu perguntava, geralmente o pessoal só falava que era instala a Steam e sai utilizando. E basicamente não é isso. Por exemplo, você instala a Steam, tem lá o Proton, beleza, você tem que... Seu jogo pode ficar ruim em um, você tem que testar outra versão do Proton. Muitas vezes você tem que baixar o Proton Plus para você baixar outras versões do Proton. E tem tudo isso, não é simplesmente instalar a Steam e sair jogando. A não ser que você instale a Steam e você jogue CS ou algum outro jogo que seja nativo de Linux, entendeu? Que tenha uma versão específica para Linux. Mas para você jogar outros jogos que não são compatíveis com Linux, você tem que fazer todo um processo. Se você quiser rodar um jogo fora da Steam, um jogo que você tem que não é da Steam, você teria que baixar outros programas e aí é outro tipo de configuração. Ou seja, cada coisa no Linux nesse sentido é uma aventura, digamos assim, que você tem que sair configurando, planejando tudo ali certinho. E fora isso, ele não se paga quando você pensa em compatibilidade. Não é só em jogos que o Linux não tem uma boa compatibilidade, e talvez não seja por culpa dele, mas quando a gente olha para um sistema, a gente não pode ficar só olhando para o que... Ah, não é culpa dele. Você está escolhendo um sistema, você está escolhendo uma ferramenta. Se ela não te atende, não importa se é culpa dela ou não, você vai procurar outra. É simples. Vamos supor, eu tenho um mouse e um teclado que são de boa qualidade, tem um software para configuração e no Linux ele simplesmente não funciona. Não é que ele não funciona, mas ele não funciona na sua perfeita condição. Tipo, eu não consigo utilizar o software para mudar a DPI do meu mouse, eu não consigo utilizar o software para mudar o RGB do meu teclado. Eu teria que baixar outros programas que não são o programa oficial do meu teclado. Por exemplo, o OpenRGB reconhece o meu teclado, mas ele não reconhece, por exemplo, o meu mouse. Não tem como, talvez tenha algum programa para mudar a DPI do mouse, mas não é o programa próprio do dispositivo que você comprou. E quando você compra, você quer utilizar ele da melhor forma possível. Tem opções no meu mouse que eu tenho certeza que nenhum outro programa vai entregar aquilo a não ser o oficial, entendeu? Para ativar algumas configurações. Meu mouse tem um modo export, tem um modo de outro export em rate e tal. É difícil você encontrar um programa que vai te entregar isso. Embora o Linux te ofereça muitas opções para você estar contornando a falta de compatibilidade com algumas coisas que você encontra no Windows, isso não é tão completo. Por exemplo, você tem o LibreOffice, que é uma alternativa ao Office da Microsoft, que funciona bem. Você tem o DaVinci Resolve para edição de vídeo, mas é sempre uma alternativa. Você não tem realmente o que você quer. E às vezes você nem tem alternativa. No meu canal, por exemplo, um rapaz veio pedir uma ajuda porque ele comprou uma placa Wi-Fi com entrada tipo C, que ele conecta
eu acho que no notebook ou no PC dele, de desktop, e ele disse que o Linux não estava reconhecendo. Eu não sei o motivo, mas eu falei para ele, talvez ele nem reconheça. Porque sim, tem coisas que o Linux não vai reconhecer. Talvez você tenha que fazer uma configuração extraordinária. E quando a gente olha para o sistema e a gente fala nele como um sistema que possa chegar ao nível do Windows, ou um sistema que possa algum dia chegar a um nível de se não superar, mas, por exemplo, ter 30% de usuários globais, né? Eu acho muito difícil, porque você tem que abordar as pessoas entendendo que nem todos vão querer passar meia, 2 horas tentando fazer um teclado funcionar ou tentando fazer um controle de game funcionar. A pessoa só quer chegar e conectar e saber que reconheceu. Você tem problemas como isso no Windows? Tem, mas eles são muito mais fáceis de resolver. Tem muita coisa que é um paradoxo, né? Não um paradoxo, mas um comparativo entre usuários. O usuário do Linux, quanto mais difícil for para ele resolver um problema, mais ele se orgulha daquilo, entendeu? Quanto mais difícil o sistema é, mais ele se orgulha de dizer que utilizou o sistema. Isso tem muito para aqueles usuários que usam o Arch Linux e eles se orgulham de dizer que usam o Arch Linux. Então eles sempre falam que usam o Arch Linux. E eles falam que instalaram da pior forma possível e tal, e eles gostam disso. Mas para o usuário comum, que, vamos supor, você chegou cansado do trabalho, pegou o controle ali, só quer plugar e jogar, você não quer passar pela mesma experiência que eu tive do seu controle não reconhecer, aí você tem que ir lá no terminal, fazer toda uma coisa, procurar código, entrar em fóruns, procurar para ver se alguém já teve esse problema e tal. No Windows você vai digitar no YouTube, e muito provavelmente você vai ter um programa específico que você vai dar next, next, next e vai configurar ali. É muito mais intuitivo, é muito mais fácil, entenderam? E isso que faz o Windows ser um sistema mais completo, porque ele consegue abordar todo o nível de usuário. Ele consegue, o cara que trabalha com sistemas, ele vai conseguir utilizar o Windows. O cara que trabalha com jogos, com criação de conteúdo, ele consegue utilizar o Windows. Público mais jovem, público mais velho vai conseguir utilizar o Windows. Então, o Windows ele às vezes peca em muitas coisas. Eu tenho muitas ressalvas ao Windows na questão ali da Microsoft, principalmente de agora, né? Porque essa crescente do Linux basicamente se dá pela má gestão da Microsoft no Windows 11. O Windows 11 realmente tem problemas. E esses problemas estão na Microsoft tentando empurrar as pessoas a comprarem um hardware mais novo. Sendo que ela podia fazer um sistema. Imagina a Microsoft lançando o seu próprio Windows Lite. Só imagina, porque isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, ela pegando uma versão do Windows 10 e dando mais 10 anos de atualizações de segurança para esse sistema, mantendo esse sistema como uma alternativa a pessoas que têm hardwares mais fracos. Com certeza não teria essa discussão de Linux. Eu te garanto, esse negócio de você ir em vários vídeos quando tem, vou supor, alguns vídeos aqui no YouTube do Cyro Digital, do BPV, que são caras que falam bastante sobre o Windows e atualizações, recursos. Sempre tem lá no comentário alguém dizendo, partiu Linux. Ah, eu quero a liberdade de escolher, partiu Linux. E isso é legal, porque isso está crescendo um pouco, novas pessoas conhecendo o Linux. Mas isso também é um pouco de... Sabe aquelas pessoas que falam por falar, entendeu? É modinha. Tem muitas dessas pessoas que são modinha. Elas não sabem nem como que instala o Linux. Elas só digitam ali, partiu Linux. Elas nem pretendem sair do Windows. Mas elas digitam porque isso meio que pegou, entendeu? Ah, vai falar mal da Microsoft, digita ali, partiu Linux. Só que essas pessoas não entendem um pouco da realidade ali do sistema. Você só vai conhecer o Linux realmente quando você instalar ele e começar a usar. Não vai por feedback da comunidade, não vai por coisa que as pessoas falam. Pega o sistema e realmente usa, para ver se ele te atende, para ver se ele é uma alternativa real, antes de só digitar num comentário do YouTube partiu Linux. Porque isso é muito fácil, mas quando você vai pegar a realidade do sistema, você não sabe se ele atende ao seu uso real, você não sabe se você vai se acostumar. Primeiro que você não sabe nem qual Linux você vai usar, porque diferente do Windows, onde você vai escolher se você vai utilizar a versão mais nova, se o seu hardware permitir, né, que é o Windows 11.
ou se você vai tentar se manter no Windows 10, no Linux você tem uma pancadaria de distros, que são várias opções, cada uma do seu jeito, cada uma com a sua personalização, cada uma com seu estilo de usar, né? E, cara, eu acho que isso é uma das coisas que complica muito. Até você encontrar o seu Linux para você. Encontrar o sistema que te atenda, como eu encontrei, por exemplo, o Big Linux, que é um sistema que eu consegui usar ali para a maioria das coisas que eu queria sem nenhum problema, não tive bugs, não tive nada relacionado. Você vai demorar um pouco, porque é muita opção. Acaba que você vai instalar um, talvez ele não te agrade e você até desista do Linux, porque ele não tem um padrão real. Até as interfaces gráficas como o GNOME, XFCE, como o KDE Plasma, elas têm o seu estilo visual, mas quando ela vai para o Ubuntu, ela ganha uma personalização. No Big Linux é uma personalização. Aí vai para o Linux Mint com outra interface. E tipo, é tanta opção que ele não cria uma identidade, entendeu? Quando você olha para uma distro Linux, acaba que você não reconhece verdadeiro. Se você não for um usuário realmente, você não vai reconhecer se aquilo é o Linux, se é, sei lá, o outro sistema qualquer, porque ele não tem uma identidade ali real. Algumas marcas até criaram, né? Como o Ubuntu criou, o Pop! OS criou meio que a sua identidade ali, mas o Linux Mint de vez em quando. Mas muitos focam também em tentar se parecer com o Windows para chamar usuários, como é o caso do Zorin OS, até às vezes um pouco do Linux Mint. O Pop! OS já vai para outra pegada, né? Ele tenta imitar o sistema da Apple um pouquinho, mas ele não tem uma identidade real do Linux. As pessoas não usam o Linux como um Linux. Mas a gente já falou um pouco da parte que eu acho negativa e que eu acho que é o mais importante para fazer esse sistema não atingir o que as pessoas pensam que ele podem atingir. Porém, ele tem uma parte boa. O sistema Linux, agora a gente vai entrar na parte boa dele. Por ele não ter essa identidade visual, essa coisa ali de se comprometer com uma identidade visual, ele tem muita personalização e ele permite muita personalização. É claro que diferentes tipos de interface vai te oferecer diferentes personalizações, sendo ela o KDE Plasma a mais personalizável possível. O GNOME também te permite algumas personalizações, mas levando em geral, você consegue personalizar muito mais o seu Linux do que você consegue personalizar o Windows. Por exemplo, hoje em dia no Windows 11 você ainda consegue usar um programa chamado Windhawk, que você faz uma personalização boa ali do seu menu iniciar, da sua barra de tarefas. Você consegue personalizar até isso no Linux, você tem já há muito tempo e de uma maneira muito mais fácil, assim, digamos. Você só vai instalar alguns... Não é tão fácil, né? Você tem que aprender, mas depois que você aprende, pegou o jeito, já era. Uma vez que você faz, você vai conseguir fazer nas próximas com mais facilidade. Você consegue trocar menu, painel, os ícones inteiros. Você consegue personalizar basicamente tudo no seu Linux para deixar o sistema exatamente do seu jeito. O Linux ele consegue ficar da sua cara, do jeito que você imaginar ali para o sistema. Eu quero uma barra lateral que faz isso. Eu quero uma barra ali em cima que só deixa tal, algumas informações do sistema. Você consegue fazer isso, entendeu? E basicamente é isso que eu gosto no Linux. O meu PC ele roda o Windows 11. Eu estou no Windows 11 aqui gravando para vocês e ele roda perfeitamente. Claro que tem os problemas do Windows 11, que é o problema do sistema e não do hardware em si. Eu consigo usar o Windows 11 muito provavelmente aí por muito tempo, porque o meu hardware ele realmente é bom. O que me fez ir para o Linux, não de forma oficial, é claro, como eu disse, tem muita coisa que me impede de usar o Linux como um sistema, meu sistema mesmo. Mas o que eu gosto de explorar no Linux é essa questão de personalização, e isso é um gosto pessoal meu. É uma coisa que eu gosto, entendeu? E talvez outras pessoas tenham outros gostos relacionados ao Linux. Por exemplo, se você gosta de trabalhar com programação, muito provavelmente você vai gostar do Linux. Se você gosta de, não sei, talvez você queira trabalhar com as ferramentas do Office, mas você não quer pagar o preço abusivo que a Microsoft cobra. Você tem o LibreOffice, que é uma alternativa ali gratuita que você pode utilizar, você pode usar de uma maneira fácil ali, tranquilo. Tem basicamente os mesmos recursos.
Tem vários motivos. Talvez você só queira navegar na internet e não quer ter aqueles problemas todos do Windows. O Linux te atende. E o Linux tem uma coisa, até que eu conversei, discuti um pouco com um usuário, não sei se ele é inscrito, mas que ele comentou no vídeo aqui, que ele falou que se você tem problema no Windows, você vai ter problema no Linux, porque o que trava no Windows trava no Linux também. Isso é uma mentira bem grande, ou uma falta de conhecimento. Muitas pessoas comentam sem nem ter testado, ou sem conhecer, só pegam para falar mesmo. Mas a verdade é que, sim, o Linux ele salva muitos computadores fracos. A diferença de uso quando você pega para colocar um Windows num PC fraco, um notebook antigo, e quando você bota um Linux, é realmente outra experiência. O Linux ele consegue salvar aquele seu notebookzinho antigo que você pensou que não tinha mais uso. Que quando você pega para entrar no navegador, você demora um tempão para pegar, ler um arquivo, você vai demorar. Você até desiste de usar, porque ninguém quer. Hoje em dia, as pessoas estão muito aceleradas. Quanto mais a gente clica num programa e ele simplesmente abre de vez, mais a gente quer aquilo, a gente quer a velocidade das coisas acontecendo e não ter que esperar para tudo. E muitas vezes esses hardwares mais antigos, com o Windows, você não consegue utilizar. E dependendo do Linux que você colocar, e tem várias distros que são exatamente para isso, você dá uma nova vida àquele hardware que você pensou que nunca teria mais uso. Você consegue pegar um notebookzinho antigo e transformar ele num notebook para você viajar, para, sei lá, para leitura de livros, para deixar arquivos, para o que você quiser, para entrar na internet, navegar na internet, ver alguns vídeos. É claro que vai ter limitação do hardware, mas com Linux ele vai ganhar uma nova vida. Realmente ele ganha uma velocidade maior porque o sistema não consome tanto quanto o Windows. E bem, a gente sabe que o Windows ele consome demais, ele tem vários problemas, mas ele ainda é o sistema mais completo que a gente tem hoje. Por exemplo, a grande fama dos Windows Lite muito se dá pelo Windows ser realmente um sistema pesado, um sistema cheio de coisas que você não utiliza. Porque basicamente, quando você pega uma ISO personalizada do Windows, uma ISO Gamer ou um Windows Lite, você está abrindo mão de muita coisa, você está abrindo mão da sua segurança, da segurança do sistema, da segurança dos seus dados, só para ter um pouco mais de desempenho realmente. Porque o Windows ele te dá uma certa segurança, a gente já vai entrar nessa parte de segurança, mas o Windows te dá uma certa segurança, só que isso é em custo do seu desempenho muitas vezes, porque nada mais é do que remover essa segurança. Um Windows Game, um Windows Lite, ele vai tirar a segurança do seu Windows para que você tenha mais desempenho. Fora que ele vai remover aqueles aplicativos inúteis, aqueles serviços inúteis da Microsoft. Mas isso você consegue fazer também, você não precisa de uma ISO Lite para isso, você consegue otimizar o seu Windows de uma forma ali muito boa, sem precisar abrir mão da sua segurança. Mas no Linux você não precisa disso. Você tem uma certa segurança, e a gente já vai entrar nisso, sem abrir mão de desempenho. Você consegue ter os dois. E eu acho que o bom do Linux não ser um sistema popular, de não ser um sistema... E isso eu tô falando só para computador, tá? O Linux ele é muito popular em outras áreas, até muito mais do que o Windows. Porém, quando você olha para segurança, eu já entrei em vários vídeos, já tinha esse pensamento. E, cara, o Linux ele não é mais seguro que o Windows. Ele só é menos usado e menos visado. Vamos supor que você é um hacker malicioso e você quer fazer um programa para roubar dados, roubar senhas de bancos. Você vai visar um certo público. Você vai querer realmente fazer esse programa malicioso, esse script, tudo, para um sistema que detém 4% ou menos dos usuários globais? Ou você vai atacar o número maior, que é quase 70%, 80% hoje do mundo, que é o Windows? Você vai querer se prender a um grupo de pessoas bem pequeno? Não, você vai ir aonde você vai ter uma taxa de sucesso maior. Porque quanto mais usado o sistema é, mais você vai ter variados tipos de usuários. Você vai ter aquele usuário que não está nem aí para nada, que sai instalando qualquer coisa. Você vai ter aquele usuário que não sabe realmente o que está fazendo, ele não sabe se ele pegou um vírus ou não, ele não vai saber. Fora que usuários de Linux, por si só, eles já são mais entendidos disso do que os usuários de Windows.
Quando você pega um usuário de Linux para conversar, ele tem um teor, ele tem um entendimento técnico que um usuário comum do Windows não teria, entenderam? Então, o usuário do Linux, se ele se propôs a instalar o Linux no PC dele, ele já tem uma causa ali meio definida. Muitas vezes é na questão de privacidade, são pessoas que realmente querem isso, elas não querem ficar exposta do jeito que o Windows te deixa exposto na maioria das vezes, ela não quer ter seus dados sendo usados para pesquisas e etc. Então, as pessoas do Linux, elas já vão estar com a mente um pouco mais blindada a isso. Então, para um hacker fazer um programa, disponibilizar esse programa, tentar infectar um usuário Linux, é mais difícil do que infectar um usuário do Windows, que basicamente ele tem vários tipos de usuário. Tem usuários no Windows que conseguem utilizar o Windows de uma forma segura. Por exemplo, eu baixo jogos pirateados, muitas coisas, e eu nunca peguei vírus. Eu sei identificar claramente, eu consigo, pelo menos no Windows, ter uma visão mais técnica do que eu tenho no Linux, por estar utilizando o sistema há muito pouco tempo. Mas, bem, como que eu fiz isso durante esse tempo? Eu nunca fui hackeado? Já. Quando eu comecei a usar o computador, eu fui uma dessas pessoas. Eu não tinha condição para comprar aquele jogo de 300, 400 reais, então eu ia lá, pesquisei no Google e aí saí entrando em cada site que apareceu até eu conseguir baixar. E do nada, os meus arquivos todos que estavam no computador apareceram com... Eu não lembro porque tem muito tempo, mas apareceram com uma extensão diferente. E quando eu clicava, aparecia uma mensagem dizendo para eu entrar em contato com aquele e-mail para estar liberando os meus arquivos. Graças a Deus eu não tinha nada ali de arquivo pessoal nem nada. Eu basicamente usava o PC como eu uso hoje mais para jogar, então eu só perdi arquivos de jogo e alguns clipes. Na época eu jogava um jogo do Free Fire, né? Então tinha muitos vídeos que eu gravava. Acabou que eu perdi essas coisas, mas aí depois disso eu comecei a me aprofundar bem mais sobre isso, entrando nessa questão. Você precisa de um antivírus, você não precisa, o antivírus é usuário, você precisa porque nem sempre o usuário vai conseguir. Então, eu comecei a pegando cada vez mais experiência, a olhar mais as coisas, e hoje em dia eu consigo sim utilizar alguns aplicativos, eu consigo utilizar jogos pirateados, mas sem, eu não vou nem usar essa palavra, né? Jogos comprados em outras lojas, né? Para o YouTube não enganar. Você consegue pegar esses jogos comprados em outras lojas alternativas, sem ter esse problema, entende? Porque quando você entende daquilo, você se torna um pouco mais seguro. Eu acredito que o antivírus é usuário? Não muitas vezes, porque vamos supor, se você tem um antivírus, você consegue ir um pouco além do que como usuário. Por exemplo, tem muita coisa que eu olho, que eu bato o olho e falo, cara, será que dá para começar? Se você tem um antivírus ali, ele já vai detectar, ele já vai te dar um alerta maior. Quando você é usuário, você tem que entender que certas coisas você não pode simplesmente experimentar, você não pode entrar ali. Você deixa quieto mesmo e só vai naquilo que você tem certeza, naquilo que você já tem uma base de uso, que você já tem uma comunidade por trás onde você pode pegar informações. Por exemplo, os jogos que eu baixo de lojas alternativas, eu nunca baixo jogo que recém lançou. Por exemplo, o Inzoi. O Inzoi lançou já tem o quê? Eu acho que 3 dias, por exemplo. E eu baixei esse jogo depois que ele já saiu. Eu entrei em vários reviews, vi o que as pessoas estavam falando, da onde elas baixaram. E aí sim eu fui baixar o meu porque, bem, quando você é infectado, as pessoas vão descobrir essa informação, vai vazar e beleza. Então você consegue fazer isso. Só que quando você não é um usuário que tenha essa expertise, cara, você vai cair. E você pode cair de um jeito que, bem, perder dados pessoais, contas de bancos e etc. podem ser invadidas. Então você tem que tomar muito cuidado nessa questão. E um usuário de Linux, ele já tem mais esse cuidado do que um usuário do Windows, por si só. Então o Linux ele não é um sistema mais seguro. Ele só é menos visado por ataques. E ele também tem usuários com uma capacidade de identificar esses ataques e corrigir essas falhas muito maior do que no Windows. Eu vi, por exemplo, um vídeo, eu esqueci o nome do rapaz, senão eu daria os créditos a ele aqui, que ele falou basicamente que quando o Windows dá problema, as pessoas falam mal da Microsoft. Quando o Linux dá problema, as pessoas tentam corrigir.
E eu concordo com ele, mas ele falou de uma forma como se isso fosse errado. E eu realmente não acho errado. Porque o Windows é pago. Então, quando algo que você pagou dá problema, realmente você vai reclamar com quem você comprou, né? Com quem fez aquilo. Quando o Linux dá problema, o usuário, eu acho que ele tem uma facilidade de ter aquela vontade de consertar, de mexer, de aprender sobre aquilo, porque afinal ele não gastou nada, aquilo foi dado a ele de graça. Então dá um ânimo do cara ali tentar corrigir, da pessoa sair futucando mesmo, descobrir, deu erro, quebrou o sistema, vai lá, instala de novo, tenta de novo, pega experiência. Mas quando o Windows acontece isso, a pessoa, eu tô falando para as pessoas que pagou. Quem tá usando, né, no esquema, aí realmente tá reclamando sem poder reclamar. Mas quem pagou, ela tem o direito de reclamar disso, entenderam? O Linux, ele buga. Buga. Isso é uma das coisas. A comunidade do Linux, ela tende a falar do sistema e muitas vezes engana os usuários novos, dizendo que você cansou desses bugs do Windows, como eles dão o apelido. Você não quer mais usar porque buga muito, dá tela azul. Cara, o Linux buga pra caramba. Pra caramba. Eu instalei, por exemplo, uma distro Linux, eu instalei o Ubuntu, por exemplo, e eu fui transferir uma pasta que tinha 7 subpastas e eu não consegui instalar. Instalar não, eu não consegui copiar. Eu queria copiar ela direto do SSD para o meu HD e simplesmente quando eu apertava para colar no HD, o gerenciador de arquivos lá, que eu esqueci o nome, ele simplesmente começava a aparecer uns quadrados na tela, meio distorcido o aplicativo, e eu tinha que encerrar ele. E ele não copiou de jeito nenhum. Eu tive que instalar outro gerenciador de arquivos. Eu tive que instalar o Dolphin, que é do KDE, né? Eu estava no Gnome e eu tive que instalar o Dolphin para conseguir copiar aquele arquivo. Porque senão eu não ia conseguir copiar aquele arquivo. Por exemplo, uma das coisas que o Linux te dá a possibilidade é de personalizar o seu sistema. Mas quando você vai fazer isso, você pode acabar quebrando o sistema, literalmente. Você pode quebrar o sistema, ele não vai mais abrir, você vai ter que reinstalar ele. Tem várias outras coisas. Por exemplo, eu estava utilizando e de repente quando eu clicava para desligar o Linux pelo botão Power do sistema, ele não desligava, ele ficava lá um tempão e eu tinha que desligar diretamente no botão do gabinete para desligar o sistema. Às vezes ele desligava ali pelo próprio botão do sistema, outras vezes não. Já teve distro que eu tentei reiniciar o sistema e ele meio que ficava no looping, não reiniciava. Aí eu tinha que desligar diretamente no botão do gabinete. Então Linux buga? Buga, cara. Buga, todo sistema buga. Não tem sistema perfeito. Então se você está fugindo do Windows porque o Windows buga, o Linux também buga. Só que você pode escolher aí talvez uma distro Linux que te dê menos dor de cabeça. Só isso. Por exemplo, o Big Linux, que é o sistema Linux que eu gosto de utilizar, eu gostei dele porque ele não me deu dor de cabeça. Eu simplesmente instalei ele na minha máquina e eu consegui fazer o que eu queria fazer. Claro, dentro de uma limitação que o próprio Linux te impõe, que a gente já discutiu aqui sobre as questões de incompatibilidade e tal. Tirando isso, o Big Linux ele foi perfeito para mim. Eu consegui utilizar tudo, eu consegui personalizar ele sem ele bugar, ele não quebrou o sistema. Tanto que eu tenho aqui o backup do meu Big Linux, está salvo no meu HD. Para qualquer dia que eu voltar a utilizar ele, eu deixo ele do mesmo jeito que eu já tinha personalizado. Então vai voltar tudo certinho. Foi um sistema que não me deu dor de cabeça. Mas, cara, o Ubuntu simplesmente não funcionava nada no meu PC. E olha que ele é um dos Linux mais famosos. Não funcionava nada. Eu tentei outros tipos de distribuição. Por exemplo, o Zorin OS. Tem vídeo aqui no canal mostrando. O Zorin OS, assim como no Windows, ele tem uma parte ali de desempenho, onde você entra para escolher o perfil de energia do seu computador. E no Zorin OS ele só aparece a opção de economia de energia e balanceado. Alto desempenho não está disponível para minha máquina, sendo que eu tenho uma máquina bem forte. E é um bug do próprio Zorin OS, entenderam? O Zorin OS eu fiz um vídeo dele numa nova versão que lançou agora há semanas atrás, ou uma semana atrás eu acho, que
ele corrigiu outro bug que tinha quando eu instalava ele. Quando eu instalava o Zorin OS na minha máquina, ele ficava com a tela amarelada. Eu tinha que ir lá nas configurações de tela, apagar os perfis de tela, procurar o perfil de tela certo, tentar encontrar aquele perfil de tela que ficasse com a cor normal. Aí, nessa última versão do Zorin OS, ele não tá mais com esse bug, mas antes ele tinha. Agora ele só tá com o bug de energia, porque ainda não aparece o alto desempenho. Mas se eu baixar outra distribuição, o alto desempenho aparece. Então, tipo, Linux tem bug também, cara. A comunidade do Linux, ela pode ser um pouco... Eu já discuti isso aqui em alguns grupos. Ela pode ser bem tóxica na questão de não querer admitir os erros do sistema. Não querer admitir, por exemplo, que o Windows é um sistema mais completo que o Linux. Se o Linux atende aquele usuário, ele acha que o Linux é perfeito e vai atender todo tipo de usuário. E se você estiver falando o contrário disso, você é um fanboy da Microsoft e pronto. Quando eu comecei a utilizar o Linux, eu já passei por muitas dessas situações onde eu perguntava como um novo usuário ali sobre programas que eu utilizava no Windows e tal, e eu já fui removido de grupos de Telegram. Já pessoas já ficaram me indagando. O próprio dono do Big Linux, que eu acho que é o Rafael, né? Eu entrei na live que ele estava... Não era uma live dele, mas era uma live do canal do Big Linux e tal. E eu perguntei, por exemplo, se eu poderia utilizar o Windows no meu SSD e o Big Linux no meu HD, se não teria nenhum problema de incompatibilidade, entende? Porque eu nunca tinha feito o Dual Boot. E em vez dele só responder a minha pergunta ali, ele respondeu assim: por que que o Linux sempre fica no pior hardware? E tipo, cara, quando você tá tentando, e isso é uma coisa que eu já ouvi, é verdade, o Linux ele não tem uma grande empresa por trás, ele não tem publicidade como a Microsoft, ele não é o sistema padrão de algumas marcas de computador. Então, tipo, quem faz a publicidade do Linux é o usuário Linux. E muitas vezes a comunidade do Linux ela espanta novos usuários por ser uma comunidade muito fechada, de mente fechada, uma comunidade que basicamente não usa o sistema como uma ferramenta e sim como uma adoração. Alguns trabalham e ganham dinheiro com isso, então eu entendo o amor deles pro sistema. Outros é só porque é assim, são vários tipos de pessoa. E acabou se criando uma comunidade, eu acho, um pouco tóxica. Embora ainda tenha muitas pessoas que vão tentar te ajudar e vão tentar ali ter paciência. Eu encontrei pessoas assim também, mas na sua grande maioria não foi bem assim. E, bem, na pergunta que ele fez, basicamente ela não é desrespeitosa, mas ela é desnecessária. Por exemplo, ele já entrou aqui no meu canal quando eu fiz um vídeo do Big Linux. Eu acho que ele nem sabe que é a mesma pessoa. E ele elogiou, agradeceu por eu estar utilizando, por ter trazido o vídeo. E vida que segue, eu entendo isso. Só que, vou supor, naquela época eu estava começando a utilizar o Linux. E basicamente aquilo me deu um certo desânimo, porque eu já tinha sido removido de grupo quando eu perguntei se tinha como instalar um programa do Windows no Linux. E o pessoal não gosta, eles querem que você use o Linux daquela forma ali e acabou. E tal, eu já estava naquilo, aí o Big Linux eu gostei de utilizar e eu estava com essa dúvida. Aí o próprio dono da distro vem e faz aquela pergunta. Então, tipo, se eu fosse outro tipo de pessoa, talvez eu hoje tivesse um hatezinho do Linux por conta da comunidade. Só que eu não. Eu, por exemplo, o Big Linux é a minha distro preferida e eu não tenho problema nenhum. Aquela pergunta ali, ela é simplesmente desnecessária. É tomar tipo, quase que uma ofensa onde ela não tem. Por que que o hardware, por que que eu escolhi o HD para colocar o Big Linux naquela época? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho dois SSDs, então eu consigo utilizar em outro SSD se eu quiser. Porque o Linux ele é mais leve, entendeu? Foi uma escolha simplesmente técnica. Se o Linux é mais leve, por que que eu vou botar o Windows, que é um sistema mais pesado, que com certeza vai ter um desempenho pior no HD, sendo que eu tenho SSD e eu posso trazer um equilíbrio entre isso, entendeu? Era só explicar, talvez seja um novo usuário, explica para ele, olha, não tem problema, você consegue fazer um dual boot, você consegue colocar mais para frente se puder, compre um SSD para utilizar o Linux também com uma performance melhor, porque assim você vai aproveitar o sistema melhor. Simples, isso convida o usuário, entendeu? O cara se sente mais acolhido não porque um questionamento sem sentido, entenderam? E muitas vezes isso acontece com a comunidade do Linux. E isso espanta muitos usuários. Então, além do sistema não ser assim um sistema completo, o Linux não é completo, ele ainda tem uma comunidade que muitas vezes afasta o usuário.
Por que que eu faço vídeo sobre Linux? Porque eu gosto de mostrar a vocês ali, basicamente, o sistema, porque ele funciona. O Linux ele é funcional. E ele pode ter utilidade para diversos tipos de usuários. Só que eu não vou mentir num vídeo sobre Linux e dizer que ele está pronto para substituir o Windows como um sistema geral. Não é. Não tem como isso. Pelo menos agora, e eu acho que muito para frente não vai ter. Por isso, eu trago vídeos sobre Linux para mostrar uma alternativa para alguns. Talvez você vá olhar aquela distro e vai falar, cara, eu tenho uso para isso, entendeu? Talvez a pessoa que entra naquele vídeo tenha um PC mais fraco e ela vai olhar e vai falar, poxa, talvez isso me ajude. Porque o Linux ele atende determinados usuários. Mas eu não vou chegar no meu vídeo, por exemplo, e falar que beleza, você tem um computador que roda o Windows 11 em perfeito estado, vá para o Linux porque ele é um sistema melhor. Eu não vou falar isso, porque essa não é a minha opinião. A não ser que você tenha um motivo, por exemplo, privacidade, você quer uma segurança melhor, pela questão que a gente já falou, você quer privacidade, você não quer toda aquela telemetria que tem no Windows, todo aquele enjoo que a Microsoft coloca, e você não utiliza os melhores recursos que tem no Windows, e o Linux te atende mesmo você tendo um computador que rode o Windows, tudo bem, é uma escolha, é uma ferramenta, é isso que eu estou falando. O sistema operacional Windows, ou Linux, ou macOS, são só ferramentas, entenderam? E eu queria trazer esse vídeo mais para trazer um pouco da minha opinião sobre isso, sobre um tema que tem crescido bastante, sobre Linux e Windows e tal. E essa é a minha opinião. Eu não vou deixar de fazer vídeos sobre Linux, porque é como eu falei, eu gosto de mostrar um pouco mais sobre o sistema. Eu gosto de mostrar que vocês têm alternativas sim, mas em nenhum momento eu vou querer mentir aqui, eu tentar induzir um usuário a utilizar o Linux só porque sim. Entenderam? Eu não sou fã de Linux, eu não adoro Linux. Eu acho que o sistema é uma ótima ferramenta e só isso, entenderam? E, bem, eu vou continuar fazendo os vídeos sobre as distros que eu achar legais. Vou mostrar minhas personalizações, que é o que eu gosto de fazer no Linux. Eu vou trazer vídeos sobre o Windows, sobre programas para o Windows, porque é o sistema que eu utilizo como meu sistema principal. E é isso. Basicamente, a gente tem que ser mais mente aberta em algumas questões e a comunidade Linux, se vocês querem também trazer um pouco mais de usuários, dá uma repensada talvez na abordagem que você tem com alguns usuários que só estão tentando encontrar a melhor ferramenta. Elas não têm o mesmo sentimento que você tem pelo Linux. Por exemplo, aqui no YouTube tem o professor, acho que é Juliano Ramos, eu acho que é isso, né? Ele trabalha com Linux, eu acho que ele trabalha com aquela coisa algumas coisas de segurança, cibersegurança, alguma coisa assim, eu não sei realmente. Eu já vi vídeos dele, já gostei de alguns vídeos dele. Eu discordo de algumas coisas, pra mim ele é aquele tipo de usuário que, né, que meio que fala mais de tipo, diz mais do Linux do que o Linux realmente é. Mas eu entendo o porquê. O cara, ele tem uma tatuagem do pinguim, ele ama o Linux e ele diz: Linux é o meu trabalho. O Linux é o ganha-pão dele. Ele consegue ali sustentar a família dele utilizando muitas das coisas do Linux. Então eu entendo esse amor que ele tem pelo sistema, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que entender que vai ter pessoas que só vão olhar para esse sistema como uma ferramenta, entenderam? E ela só quer saber se essa ferramenta atende a ela como uma boa ferramenta tem que atender, só isso. Ela só quer saber se ela vai conseguir com essa ferramenta utilizar o máximo do computador dela. E, bem, é simples. Por exemplo, uma das pessoas que mais me ajudou na parte do Linux foi um canal aqui que, bem, eu sou inscrito dele, mas eu não sei o nome, velho. Eu vou dar um pause aqui e eu vou dar uma procurada. Eu não sei em qual coisa que aparece isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui nas inscrições se aparece o canal dele. Aqui eu achei. Ele também faz vídeos sobre o Big Linux, né? Eu acho que ele trabalha também no desenvolvimento da distro, não sei. E ele estava fazendo uma live. Deixa eu ver se eu acho a live. Eu aqui, uma live que eu assisti, eu acho que foi essa. Eu acho que foi essa aqui. Ele estava falando sobre o Big Linux. Ou, foi essa daqui, porque tem um mês, não essa daqui. Essa daqui é mais recente.
E eu estava nessa live aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se aparece aqui o replay do chat, mas eu acho que não vai carregar. E, cara, ele foi muito atencioso. Ele falou das coisas do Linux. E quando eu falei o meu uso como usuário ali, ele mesmo chegou para mim e falou: olha, pelo seu uso, é melhor mesmo você continuar no Windows. Você tem uma placa da Nvidia, você vai perder desempenho indo para o Linux. Simplesmente, ele me explicou que a melhor ferramenta para o meu PC e para o meu uso era o Windows. Sendo que ele é uma pessoa que só utiliza basicamente o Linux e basicamente trabalha ali, contribui no desenvolvimento do Linux. Mas ele foi lá e deu essa informação e tipo, eu gostei porque você entende ali, ele me explicou as coisas certas e eu entendi da melhor forma possível. Mas se é um cara que, vamos supor, chega pra mim e fala: não, você tem que largar o Windows, porque o Windows é isso, o Windows é aquilo, a Microsoft é um lixo, e blá 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 blá, o Linux é perfeito, o Linux é seguro, o Linux te atende da melhor forma possível. Aí eu vou pro Linux e percebo que realmente não é aquilo. Ou seja, eu vou me decepcionar com aquele sistema, e basicamente, quando alguém me perguntar, eu vou falar: olha, não, cara, aquele sistema é uma porcaria. Eu fui pra lá, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Eu não vou nem querer tentar, porque eu já vou ter entrado no Linux esperando uma coisa que não é real. E não é assim. Quando você chega pra pessoa e fala realmente o que é que o Linux é, o como ele funciona, se você vai ter problema, se você não vai ter. A pessoa, quando ela decidir dar uma chance pro sistema, ela já vai com aquela boa vontade de tipo, beleza, eu já sei que vai ter esse tipo de problema, eu já sei que pode ter esse tipo de incompatibilidade e tal. E às vezes ela até tenta resolver, ela procura dar outro tipo de visão para a pessoa, entendeu? E essa pessoa pode virar assim um usuário Linux de uma forma bem melhor do que se ela fosse ali meio que enganada pelas pessoas que o grupinho do Partido Linux para qualquer coisa, entendeu? Basicamente é isso. E então a gente encerra esse vídeo aqui. É a minha opinião. Eu não sou dono da verdade. Eu acho que, bem, cada um tem a sua visão de cada assunto. Podem discordar à vontade. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E como eu disse, ninguém é dono da verdade. Eu não vou tentar te fazer acreditar na minha verdade. Também não quero que você tente me fazer acreditar na sua. Até porque diferentes tipos de usuários vão ter diferentes tipos de experiências em cada sistema. Diferentes hardwares vão ter diferentes tipos de problemas ou não vão ter problemas em alguns sistemas. Então, é uma opinião que pode mudar de acordo com a sua experiência no sistema. A minha é essa, a minha visão sobre isso é essa. E, basicamente, é sobre isso esse vídeo, sobre uma opinião que eu queria dar sobre esse sistema, que eu trago o vídeo, então eu acho que é importante para também sanar algumas dúvidas das pessoas. E basicamente é isso. Quem quiser estar se inscrevendo no canal vai ajudar bastante. A gente está aí em uma pegada boa de vídeos. O canal tem crescido em número de inscritos. É pouco, mas para mim é muito. A gente cresceu em 17 novos inscritos e isso para mim é muito legal. Então continuem aí. Quem gostar do conteúdo, se inscreve, deixa o like, compartilhe o vídeo se puder. E, bem, é isso aí. Se você tiver um amigo que quer saber um pouco mais sobre Linux, se tem algumas dúvidas, bem, pode comentar aí, compartilhe o vídeo para ele também e a gente pode tirar algumas dúvidas de acordo com aquilo que eu sei. E basicamente é isso, tropa. Eu agradeço a vocês por terem acompanhado esse vídeo até aqui e tamo junto. Valeu pela experiência e tamo aí.